Olá pessoal, meu nome é Itamar Bernardo, sou discente na disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos da UFAP, ministrada pelo professor doutor Álvaro Álvares de Carvalho César Sobrinho. E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre o algoritmo de Kruskal, passando pelo funcionamento dele, a corretude e análise da complexidade. Primeiro, quem foi Kruskal? Kruskal foi um matemático estatístico estadunidense e ele criou esse algoritmo em 1956. Ele é muito eficiente para resolver problemas de árvore geradora mínima e ele é um algoritmo guloso. Bom, para a gente entender mais um pouco como é que funciona, como é que pode funcionar esse algoritmo na prática, na vida real, a gente pode pensar no problema de entregas. Vamos supor que a gente tem uma loja de móveis e ela tem que fazer entrega em várias casas em uma cidade. Essas casas aqui a gente pode representar ela por essas bolinhas, que são nossos vértices. Então, no caso, nessa figura aqui, a gente tem 6 casas para visitar. E aí, esse caminho que liga cada casa, ele vai ser nossa aresta. E esse número que está nesse caminho vai ser a distância entre cada casa. Vamos entender um pouquinho como é o funcionamento dele no pseudocódigo. Certo? Primeiro, a gente vai inicializar o nosso arranjo de árvores geradoras mínimas, que vai ser esse nosso A. Depois a gente vai criar uma árvore para cada vértice do nosso grafo. Depois a gente vai ordenar todas as arestas em ordem crescente, por peso crescente. Depois a gente vai percorrer todas essas arestas ordenadas e vai verificar se essa aresta forma ciclo ou não. Se ela formar ciclo, a gente vai adicionar ao nosso arranjo A e vai fazer a união do conjunto U e o conjunto V de vértices. Então vamos para a simulação aqui. Certo? Com essa nossa figura, primeiro a gente vai criar uma árvore para cada um dos vértices. Então aqui a gente tem 6 vértices, vão ser 6 árvores. Depois a gente vai ordenar as arestas de acordo com seu peso. Então vamos olhar aqui na figura qual é a aresta de peso menor. A aresta de peso 1, né? Então a aresta que liga os vértices 1 a 4 tem peso 1. Então vamos colocar lá na ordenação. De 1 a 4, o peso é 1. A segunda menor aresta, a segunda aresta de menor peso, aqui vai ser 1 e 2, né? Então de 1 a 2, o peso é 2. E assim vai, assim a gente vai ordenar todas as arestas. Depois de ordenadas, a gente vai percorrer essas arestas ordenadas e verificar se elas formam ciclo ou não. Se elas não formarem ciclo, a gente adiciona no nosso array A, certo? Então aqui nas arestas ordenadas por peso, vamos começar pela que tem menor peso, que é a 1, 4. Então, a 1, 4 ela forma ciclo, a gente vai verificar na nossa árvore, na nossa floresta de vértices, aqui embaixo, certo? Então a gente tem o vértice, o conjunto 1, conjunto 2, 3, 4, 5, 6. O 1 e o 4 estão no mesmo conjunto, a gente vê aqui que não, né? Eles estão em conjuntos separados. Então, se o 1 e o 4 eles não estão no mesmo conjunto, a gente pode adicionar ele na nossa árvore geradora. Ele não vai formar ciclo, como a gente pode ver aqui. E aí a gente faz a união desse conjunto 1 com o conjunto 4, como está aqui depois do union. E aí vamos para a próxima aresta. Então a aresta 1 e 2, ela forma ciclo. O que é que a gente vai avaliar? O conjunto 1, o conjunto que contém o elemento 1 e o conjunto que contém o elemento 2, eles estão no mesmo conjunto? Não. Eles são o mesmo conjunto? Não. Então eles estão em conjuntos diferentes, portanto não forma ciclo, como a gente pode ver na figura. Então a gente pode adicionar a aresta 1, 2 ao nosso conjunto de árvore geradora mínima e fazer a união desses dois conjuntos, como a gente pode ver aqui depois do union.
vai ficar 1, 2 e 4 no mesmo conjunto. E aqui para o próximo. Então, a aresta 2, 3, ela forma ciclo? Então, vamos avaliar aqui no conjunto. O elemento 2 e o elemento 3 estão no mesmo conjunto? Não. Então, ela não forma ciclo. A gente adiciona a aresta, como a gente pode ver aqui, e fazemos a união desses dois conjuntos. A aresta 2 e 4. Aqui, 2 e 4. Ela forma ciclo? Pela figura aqui, a gente pode ver que forma, né? Se a gente pintasse isso aqui, ia formar esse ciclozinho aqui. Mas no código a gente vai verificar se o 2 e o 4 estão no mesmo conjunto. Aqui a gente pode ver o 2 e o 4, eles estão no mesmo conjunto. Então a gente não adiciona ele, nem faz o união. Vamos para a próxima aresta, a aresta 1 e 5. Então a aresta 1 e 5, ela forma ciclo? O 1 e o 5 estão no mesmo conjunto? Não, não estão. Então a gente pode adicionar essa aresta 1 e 5 à nossa árvore geradora mínima e fazer a união dessas duas arestas, desses dois vértices. Vamos para a próxima aresta. A aresta 3, 4, ela forma ciclo. A gente vai verificar aqui nos conjuntos, ver se o elemento 3 e 4 estão no mesmo conjunto. Como a gente pode ver aqui, eles estão no mesmo conjunto, né? Então a gente não adiciona nem faz o únion. A aresta 2, 6, ela forma ciclo. A gente vai verificar aqui, o 2 e o 6 estão no mesmo conjunto? Não, não estão. Então a gente adiciona o 2, 6 às nossas arestas de árvore geradora mínima e a gente faz a união. E aqui a gente nem precisa fazer o restante das arestas, porque a nossa floresta aqui de vértices agora só tem um conjunto, não tem mais de um conjunto. Então qualquer outra aresta aqui que a gente tente adicionar, ela vai formar ciclo, certo? E nesse caso, a gente teria como a soma dos pesos 17, e esse peso é minimizado. A gente pode ver aqui nossa árvore geradora mínima, são todas essas arestas pintadas de vermelho. Vocês podem observar que a gente passa por todos os vértices e o caminho que a gente vai percorrer para passar em todos esses vértices é um caminho mínimo. Então, no nosso exemplo lá, se a gente percorresse todos esses vértices aqui, todas essas arestas, para percorrer todas as casas e fazer as entregas, a gente estaria otimizando o nosso custo de distância. A gente percorreria uma menor distância e passaria por todas as casas. Certo, agora vamos passar para a corretude do algoritmo de Kruskal. Vamos analisar ela. Como pré-condição, a gente primeiro tem que passar um grafo com um conjunto de vértices e arestas, tem que passar um array com os pesos dessas arestas, certo? Esse grafo ele tem que ser não direcionado, conectado e tem que ser ponderado. Ele tem que ter esses custos aqui, esses pesos. Além disso, essas arestas elas pertencem ao conjunto dos reais. O que isso quer dizer? Que as arestas podem ser positivas, negativas ou até zero. Como pós-condição, a gente tem que o nosso A, que é retornado, essa árvore geradora mínima, ela é um subconjunto do conjunto de arestas, certo? Esse A ele vai ser acíclico e vai ser conectado com todos os vértices do grafo G. O A ele vai formar uma árvore geradora mínima de G. Importante, como a gente tinha falado lá, esse peso ele vai ser minimizado. Ele vai ser o peso mínimo para percorrer todos os vértices. E a quantidade de arestas da AGM vai ser a quantidade de vértices menos 1, como a gente pode observar aqui na figura. A gente tem 6 vértices, certo? Só que quantas arestas a gente adicionou na nossa árvore geradora mínima? A gente tem esses em negrito aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então é a quantidade de vértices menos 1 vai dar a quantidade de arestas da árvore geradora mínima. A invariante de laço. A gente tem que, para cada interação i, a gente vai ter um subconjunto dessa árvore geradora mínima no tempo de execução em algum AI, certo? Então, a cada
A cada execução, a gente vai ter um subconjunto da árvore geradora a cada interação do programa. E as arestas elas não vão formar ciclo. Que a gente já viu lá, se elas formarem, a gente não adiciona. Caso base. Então, antes da gente entrar no loop, nessa linha 5, nosso conjunto L vai ser vazio. A gente inicializa ele com vazio e ele não adicionou nada ainda, certo? A gente sabe que o conjunto vazio é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele continua a satisfazer a nossa invariante. E continua sendo um subconjunto da AGM. A hipótese de indução. Suponha que essa invariante de laço ela seja verdadeira para alguma interação qualquer, alguma interação I. Então, no passo de indução, a gente vai ter dois casos. O caso que as arestas elas não formam ciclo, considerando essa hipótese de indução que a gente tem, a gente vai ter dois casos. A aresta não forma ciclo, então, considerando uma aresta aí qualquer, certo? Se a I mais 1 ela não forma ciclo, então a gente vai adicionar o nosso conjunto A, né? Vamos adicionar o AI mais 1. Ela vai fazer parte da nossa árvore geradora mínima. E a aresta, e o segundo caso é quando a aresta ela forma ciclo. Então, se o EI mais 1 ele forma ciclo, quer dizer que a gente já adicionou alguma aresta, vamos supor E', e essa E' ela tem um custo menor do que a I mais 1. Por isso ela foi adicionada primeiro. E se a gente adicionar o EI mais 1, ela vai formar ciclo. Certo? Mas considerando, vamos considerar agora que o EI mais 1 ele é adicionado primeiro. Então ele é a aresta de menor custo, de menor peso. Certo? Então a gente vai pegar nosso conjunto AI, vai retirar o E' e vai adicionar o EI mais 1. E ele vai continuar sendo uma árvore geradora. Certo? Agora a gente pode pegar a função de pesos W, fazer W de AI menos E' mais I mais 1. E pelas propriedades da álgebra linear, a gente pode quebrar essa função em partes menores. Como a gente pode ver. Como a gente adicionou o I mais 1 primeiro agora, então quer dizer que o peso dele ele é menor, ele tem que ser menor ou igual ao peso do E', que é o que a gente está vendo aqui. W de I mais 1 tem que ser menor ou igual ao W de E', certo? Então, fazendo a subtração de W de E' em ambos os lados, a gente vai ter que W de I mais 1 menos W de E' vai ser menor ou igual a zero, certo? E pela substituição dessa função anterior aqui da gente, que a gente fez a quebra, a gente vai ter que W de AI mais W de AI mais 1 menos W de E' é menor ou igual a W de AI, certo? Então, a gente escolhendo o AI mais 1 igual a AI menos E' mais E de I mais 1, essa árvore geradora ela não vai ter peso maior do que qualquer outra árvore geradora, certo? E a gente sabe que para cada interação I, a gente vai ter um novo subconjunto de uma árvore geradora aí, certo? Então, se a cada interação a gente tem uma nova árvore geradora que estende da árvore geradora anterior, então essa próxima árvore geradora mínima, ela também tem que ser uma AGM, porque ela está estendendo da anterior. E a finalização? A gente vai ter o algoritmo finalizado porque ele vai percorrer todos o conjunto de arestas, certo? E quando acabar esse conjunto de arestas, ele vai ser finalizado. Por quê? O conjunto de arestas vai ser finito e a cada interação a gente incrementa para a próxima aresta. Lembra que a gente tem um conjunto de arestas ordenados, né? Então a gente vai ter como retorno o conjunto A, que vai ser uma AGM do nosso grafo G, e satisfaz a pós-condição. Pronto, agora a gente vai verificar um pouco da complexidade do algoritmo de Kruskal. Vamos discutir um pouquinho da complexidade dele, certo? Então, na primeira linha, quando a gente inicializa o nosso array A, a gente vai ter um custo 1 e ele vai ser executado uma vez. No for each, para a gente fazer a inicialização da nossa floresta de vértices, para cada vértice a gente vai criar uma árvore, a gente vai ter um custo 2 e a quantidade de execuções vai ser a quantidade de vértices,
no caso, o módulo de V. Para ordenar as arestas em ordem crescente, a gente vai ter um custo C3, como a gente está trabalhando com algoritmo de sorte, a gente vai ter a quantidade de vezes sendo a quantidade de arestas vezes o log da quantidade de arestas, que vai ser módulo de E vezes log de módulo de E, certo? E para percorrer esse conjunto de arestas ordenados e fazer a união com o conjunto e adicionar essas arestas quando elas não formarem ciclo, a gente vai ter um custo C4 e a quantidade de vezes vai ser a quantidade de arestas vezes o log da quantidade de vértices. Então, fazendo a somatória dos custos e usando a análise assintótica, a gente vai ter C1 vezes uma vez, mais C2 vezes o módulo de V, mais C3 vezes módulo de E, vezes log de módulo de E, mais C4 vezes módulo de E, vezes log de módulo de V. Nesse caso, a gente pode considerar que log de E e log de V, eles vão ser iguais. Por quê? Porque no grafo, a quantidade de arestas ele vai ser, no máximo, a quantidade de vértices ao quadrado. Então, nesse caso, a gente pode considerar como sendo log de E igual a log de V. Fazendo a substituição, eliminando as constantes e os termos de menor importância, a gente vai chegar em 2 vezes módulo de E vezes log de E. E analisando eliminando essa constante 2, a gente vai chegar em módulo de E vezes log de E. Portanto, nosso pior caso, nosso Big O, ele vai ser módulo de E vezes log de módulo de E. Certo? Obrigado pela atenção. E hoje a gente conseguiu passar o algoritmo de Kruskal pelo entendimento do algoritmo, depois pela análise da corretude dele e agora da complexidade. Obrigado.